Manauara, trabalhamos com confecção e recuperação de peças industriais, confecção de engrenagens de todos os modelos, solda em geral, serviço de torno, fresa e muito mais. A Torneadora Manauara fica localizada na Avenida Margarita, número 80, Cidade de Deus. Fala pessoal, bom dia a todos. Hoje, 17 de maio de 2021, segunda-feira. Queria desejar uma ótima segunda-feira a todos vocês. Um ótimo começo de manhã, né? Um ótimo começo de semana a todos vocês, né? E vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso programa, que o final de semana foi bem agitado, foi bem movimentado, né? Vamos começar o programa, né? Logo direto com uma notícia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu às 8h20 deste domingo em decorrência do câncer da transição esôfago-gástrica e complicações do tratamento. O velório será fechado com a presença apenas para a família, mas haverá também uma cerimônia na prefeitura. É isso aí, pessoal. O ex agora prefeito de São Paulo, Bruno Covas, veio, né, a falecer. Já lutava contra o câncer, né, há alguns anos. Veio a reeleição de São Paulo, ganhou contra o Guilherme Boulos, que foi um até que prestou também homenagem a ele, né? O Michel Temer também, o ex-presidente do Brasil, prestou os pêsames, né, o luto. O Flávio Bolsonaro também, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e diversas pessoas declararam, né, o luto ao Bruno Covas. Estava lutando ao câncer já há alguns anos, como eu falei. Infelizmente veio a óbito, né, falecer nesse domingo, pela madrugada, se não estou enganado, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, né? E o Bruno Covas deixou um filho de 15 anos, o Pedro Lopes, do Thomas Covas, o nome dele, né? E é isso aí, pessoal. O Bruno Covas, ele nasceu em Santos, né, no litoral paulista, no dia 7 de abril de 1980, foi advogado, economista e político brasileiro, né? Então começou aí a sua carreira política jovem. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Outro também que veio a óbito, né, morreu nesse final de semana, foi o funkeiro MC Kevin, né? Morreu após cair do 5º andar de um hotel né, de luxo na Barra da Tijuca, né? Teve diversos depoimentos, dizem que ele tentou pular de uma varanda para outra, outros dizem que ele tentou pular do hotel para a piscina, né? Então não tem como saber ainda os dados, como é que foi mesmo a causa da morte, né? O funkeiro, ele tinha 23 anos, né? É conhecido como MC Kevin, né? E infelizmente veio nessa madrugada de segunda-feira já, né? A falecer. Era um jovem também, né? Que tava aí na vida do funk, começando a estourar. Era casado, não tinha filhos, nada. Mas infelizmente também
foi mais uma tragédia. É o teu sangue, Jesus. Eu não posso ficar de pé. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espera eu chegar. Valeu, menor, espera eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia... É isso aí, pessoal. Essa é uma música, né, do MC Kevin também. Mas é uma música em homenagem, né, às Bruno Covas e ao Kevin. Uma música deles. Deus, eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espera eu chegar. Valeu, menor, espera eu chegar. Vamos lá. Vamos de notícias. O que aconteceu nesse final de semana? Notícias sobre nossa política, nossa economia, nosso dia a dia. Barroso diz que voto impresso é inutilidade. Segundo ele, fará mal à democracia brasileira. O Barroso disse, né, o Luiz Roberto Barroso, né, chamou o voto impresso de ele ainda complementou falando, né, um custo, um risco e uma inutilidade, né. Ele falou, abre aspas, o voto impresso será inútil para quem queira fazer um discurso de fraude, porque nos Estados Unidos, que é o espelho, havia voto impresso, e boa parte das pessoas que defendem voto impresso no Brasil afirmam que a votação nos Estados Unidos foi fraudada. Portanto, vai ser um custo, um risco e uma inutilidade, porque eles vão continuar achando a mesma coisa. Continuou Barroso, né? O ministro fez a ressalva de que o TSE vai implementar o voto impresso, se aprovado pelo Congresso e tiver aval do STF, né? Mas o Barroso esquece que o voto impresso nos Estados Unidos era por carta, né? Foi por carta, né? Agora essas últimas eleições, então não tem muito a ver com um voto impresso mesmo, né? Mas enfim, essa é a opinião do Barroso. Diante da tua glória, eu não posso ficar de pé. Diante da tua glória, vamos lá, temos mais notícias, mas essa o nosso correspondente Ronald não fez. Essa aqui fui eu mesmo, em última hora, que acabamos de receber. Vamos lá, né? Em manifestações pró-Bolsonaro, apoiadores, sua correspondente fez, vamos lá. Na tarde de sábado, dia 15,
Produtores rurais de várias regiões do Brasil realizaram manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios em Brasília. Exatamente, né? Nesse sábado, dia 15, né, os produtores rurais fizeram uma carreata, né, em Brasília, em comemoração à boa fase dos negócios, né? Os produtores rurais ofereceram um churrasco aos manifestantes do ato "Eu autorizo o presidente". Os manifestantes protestaram contra o fechamento de atividades e as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia. Desde o início da crise sanitária, o Bolsonaro tem criticado essas atuações e agradecido ao, abre aspas, homem do campo, que não parou durante a pandemia. Mais uma verdade, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para esse sábado, dia 15, foram cadastradas as seguintes manifestações. E diversas manifestações, né? Movimento Pátria Amada Brasil, Movimento nas Ruas, Marcha da Família Cristã, Movimento Eu Autorizo o Presidente, Movimento Direita Pareces Agro, Marcha da Família Cristã, Movimento Brasil Verde e Amarelo. E já puxando o dos produtores rurais, né? Teve um movimento que teve o apoio das ruas, né? Do Tomé Abduch, que o presidente foi para a rua, e os manifestantes, né, do pró-governo realizaram, foi um dia depois, né? Esse evento foi no sábado, agora no domingo, os apoiadores do presidente gritaram "Renan vagabundo", né? Que aconteceu na CPI, o Flávio Bolsonaro entrou no meio chamou o Renan de vagabundo, que queria prender o outro, foi uma confusão. E o ato aconteceu na esplanada dos ministérios, né? Se você vê a foto, você se impressiona com a quantidade de gente que tem apoiando aqui o presidente. Você se impressiona com a quantidade de pessoas. É muita, muita gente. A esplanada tá lotada, assim, de ponta a ponta. Eu chuto que deve ter dado, assim, uns 400, 500 metros só de gente, assim, no meio da esplanada. Tá pegando de ministério a outro ministério. Então, procurem na internet a imagem. É muita gente apoiando ao presidente. Tem até um pequeno vídeo aqui, vamos ouvir. É isso aí, mas esteja dado para ouvir, né, direitinho. Chamando Renan Calheiros de vagabundo, né? Nossa, imagem impressionante, é muita gente apoiando, é muita gente. O Renan Calheiros de vagabundo e o Lula ladrão já é normal, né? Então, aí mais uma manifestação pró-Bolsonaro nesse domingo, que lotou Brasília, né? Lotou, né? Impressionante. E o Flávio, né, Bolsonaro ainda confirmou: vamos tentar colocar vacina nos braços dos brasileiros e não tentar fazer palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer. A todo momento querendo aparecer. Imagina um cidadão honesto sendo preso por vagabundo que é o senador Renan Calheiros, afirmou Flávio Bolsonaro, né? Então é isso aí. Tomara que esse apoio aí só aumente, tá, nas ruas, o pessoal venha aí a nos ajudar mais ainda, né? Vamos lá, vamos com notícias com o nosso correspondente Ronald. Em acordo com a ditadura de Nicolás Maduro, a justiça venezuelana confiscou a sede do jornal El Nacional como parte da indenização por dano moral decidida pelo TSJ, Tribunal Supremo de Justiça, por uma ação movida pelo segundo principal líder do chavismo, Diosdado Cabello. Exatamente. E o gerente-geral do jornal venezuelano, né, o Jorge Macrinotti, classificou como um ataque à democracia o embargo da sede da publicação, né? Nesse sábado, dia 15, o Diário Eu Nacional anunciou que não
desaparecerá e continuará a informar os venezuelanos, né? O embargo teve lugar na sequência de uma sentença que obrigava o jornal a pagar 13,3 milhões de dólares, 11 milhões de euros, né, por danos morais, ao ex-presidente da extinta Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, tido como o segundo homem mais forte do chavismo. Mais um ataque, né, à democracia da Venezuela. Diversos brasileiros, diversos partidos, diversas pessoas, diversos políticos, né, que ainda têm coragem de apoiar a Venezuela, de apoiar essa, entre aspas, democracia que eles tanto falam que a Venezuela é uma democracia. Vemos realmente a democracia aqui rolando, né? Fechando um jornal que critica o presidente. Tá? Essa é a democracia que vivemos. Se isso fosse aqui no Brasil, hein, era o Globo, Datafolha, Folha de São Paulo, Veja, Estadão. Meu Deus, o Bolsonaro tava lascado mesmo. Olha, essa democracia que eles falam que existe mesmo é impressionante, hein? Essa democracia na Venezuela que a gente não vê, um absurdo mesmo o que está acontecendo na Venezuela. Força aí aos venezuelanos. Vamos lá, vamos com mais notícias. O mercado eleva projeções para crescimento do PIB em 2021. A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2021 teve sua quarta alta consecutiva, agora de 3,21% para 3,45% no Boletim Focus do Banco Central, né, o BC, divulgado hoje, segunda-feira, dia 17. Já a expectativa para o PIB em 2022 também cresceu. De acordo com o relatório, os 2,33% anunciados há uma semana foi para 2,38% hoje. Essa é a previsão do BC. E de umas 100 instituições financeiras para o principal indicador econômico do país. Outros números do relatório são a IPCA, né, a taxa Selic e o dólar. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 2021 cresceu 0,09 pontos percentual, de 5,06 para 5,15. Então, tá aí a projeção para o crescimento do PIB em 2021 e, consequentemente, para 2022. Vamos lá, de mais notícias. O youtuber PC Siqueira foi condenado a pagar 20 mil por calúnia contra Eduardo Bolsonaro. Nessa sexta-feira, 14, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro elencou os processos judiciais em que está envolvido. O parlamentar usou o perfil no Twitter para divulgar as informações. Ele tweetou, né? Confira no thread a seguir o andamento de diversos processos judiciais no qual estou envolvido
contra jornalistas ou figuras que ameaçam minha integridade. A 8ª Vara Civil de Brasília condenou PC Siqueira a me indenizar em 20 mil por usar seu YouTube para me caluniar com informações falsas e sem menor fundamento. PC é militante de esquerda e já disse que Instale matou pouco. Ao apelar no TJ, PC perdeu. Sentença mantida por unanimidade, escreveu o parlamentar. E ainda, né, tem diversas pessoas aqui que processaram ele. Tem a Maria Cristina Matos também, né, blogueira. Vamos ouvir um trechinho do vídeo que ela falou aqui. Isso aqui, isso são lágrimas. Eu cheguei atrasada. Estão vendo isso aqui? Isso são lágrimas. Sabe por quê? Toda maldição para pobre é pouco. Eu cheguei atrasada no trabalho e eu descobri que o Bolsonaro estava aqui com todos os filhos. E eu perdi a oportunidade de fazer o escândalo do século, justamente hoje. Hoje, que eu tô muito atacada, eu tô perfeita pra fazer escândalo. Eu perdi a oportunidade da minha vida. E eu ia fazer escândalo. E eu ia filmar. E eu ia dar outra facada no Bolsonaro com facas de pão que eu ia roubar da Copa daqui. Provavelmente do Eduardo Bolsonaro, que é quem eu mais odeio. Mas eu perdi essa oportunidade. E eu ia ser chamada pro Big Brother e pra Fazenda depois disso, porque ia viralizar. Porque eu cheguei atrasada. Porque eu tô puta. Porque eu tava arranjando barraco na padaria. Estão vendo isso aqui? Isso são lágrimas. Sabe por quê? Toda maldição para pobre é pouco. Estão vendo isso aqui? É isso aí, eu acho que todos ouviram, né, o que ela falou. Desejou ódio, né, falou que o Eduardo que ela mais odeia, falou que ia conseguir uma faca de pão para dar outra facada no Bolsonaro. E essa é a militância de esquerda, né, a que prega tanto o bem, né, prega tanto pacificamente, né, as pessoas, eles são tranquilos, agressivos, são a gente. Tá aí, né? Foi processada, perdeu e vai ter que pagar uma boa grana aí para o Eduardo e o Bolsonaro. São 9h26. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Direitando Amazonas com Lucas Lima. Fique ligado, voltamos já aqui na sua Atividade FM 87,9. Torneadora Manauara, trabalhamos com confecção e recuperação de peças industriais, confecção de engrenagens de todos os modelos, solda em geral, serviço de torno, fresa e muito mais. A Torneadora Manauara fica localizada na Avenida Margarita, número 80, Cidade de Deus.
Papai tentando me mandar uma nova foto, que essa ficou. Torneadora Manauara
Trabalhamos com confecção e recuperação de peças industriais, confecção de engrenagens de todos os modelos, solda em geral, serviço de torno, fresa e muito mais. A Torneadora Manauara fica localizada na Avenida Margarita, número 80, Cidade de Deus. Estamos de volta aqui na Atividade FM 87,9. Direitando Amazonas. Obrigado pela sua audiência. Você é a razão do nosso sucesso. 9 horas e 36 minutos. Voltamos. Temos notícias ainda no final de semana. Vamos para mais uma internacional na França. A França proibiu o uso de linguagem neutra em termos de gênero na escola, citando danos ao aprendizado na língua francesa. Exatamente, a França proibiu a linguagem neutra. Eu acho que tomara que essa linguagem neutra não seja aplicada em nenhum país, né? Pelo amor de Deus, os esquerdistas, as feministas, os LGBTs, QITB, WXYZ estão querendo colocar esse pronome neutro nessa linguagem neutra de qualquer jeito, né? Em um decreto enviado a escolas em toda a França, o Ministério da Educação do país pretendia acabar com o uso de pontos médios que designam terminações masculinas e femininas para palavras, como relatou o Telegraph na língua francesa. Os substantivos refletem o gênero do objeto a que se referem e a desinência masculina é geralmente dominante. Por exemplo, um grupo de amigos incluindo 5 mulheres e 5 homens seriam escritos como amis, mais um ponto médio mudaria a gráfica da palavra para amiês. Em brasileiro, vou dar um exemplo aqui. Ele, dele, né? Eu gosto dele. Então seria eu gosto dele, entendeu? Porque aí não é homem nem mulher, dele, neutro, porque você não sabe o que a pessoa é, você não sabe se ela é homem. Pelo amor de Deus, entendeu? Complicado. Aí o decreto enviado às escolas em toda a França afirma que a chamada escrita exclusiva deve ser evitada, que usa o ponto médio para relevar simultaneamente as formas femininas e masculinas de uma palavra usada no masculino quando é usada em um sentido. É um absurdo, né? Querem colocar isso no MEC também aqui agora, querem colocar isso na língua brasileira, na língua portuguesa, não é brasileira não, na língua portuguesa. Complicada a situação. Então esse é um exemplo, né? Eu gosto dele. Você não gosta, ou eu gosto dela. Você não pode falar eu gosto dele ou eu gosto dela, porque você não conhece a pessoa. Você não sabe se ela é homem ou mulher, que ela se define. Então eu gosto dele. Né, complicado isso, em diversas palavras, né, eu não conheço nada dessas palavras, entendeu, nem perco meu tempo procurando, a única que eu conheço é essa que vazou um vídeo famoso aí, pessoal zoando bastante, né, o pessoal, né, que, sei lá quem foi que inventou essa letra, essas línguas doidas aí. Vamos lá, teve manifestação ainda, né? Vamos com mais uma notícia sobre manifestação do final de semana, para a gente finalizar. Na tarde deste sábado, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma manifestação a favor do governo em Brasília. O chefe do executivo e os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Turismo, Gilson Machado, andaram de cavalo. O presidente esteve a cavalo naquele mesmo ato que a gente já comentou, né, mais cedo, sobre os caminhoneiros, né, que só quem não para é o agro, né, o presidente falou. Presidente, vai subir andando, moço? Vocês não conseguem ver, né, mas o presidente no meio do povo, né, no meio da multidão mesmo, de a cavalo, falando com todo mundo. Ao lado sempre do ministro Gilson Machado, do Turismo,
É um cara, gente boa pra caramba. Eu tive o prazer de ter uma foto com ele, prazer de conversar, né? Conhecer um pouco ele. Mas vamos lá, vamos com notícias do deputado Maia. Após duras críticas do deputado federal Rodrigo Maia ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, a sigla deliberou pela expulsão de Maia do partido. A informação é do deputado Arthur Maia, que em um post no Twitter chama Maia de nhonho e afirma ainda que Rodrigo Maia deve perder o mandato. O Rodrigo Maia que tá aí, né? Tá querendo ser expulso do partido, né? Do DEM. E as declarações do Arthur Maia, né? Ele fez diversas aqui, nhonho 1, nhonho 2, nhonho 3, né? Ele fez diversas. Vou ler o primeiro aqui para vocês. O DEM, né? Nhonho 1. O DEM deliberou pela expulsão de Rodrigo Maia. Depois que perdeu todo o apoio dentre os deputados, não havia mais clima para ele no partido. Agrediu a ACM Neto para força a expulsão e tentar driblar a lei eleitoral, pois a expulsão, teoricamente, não dá perda de mandato. E tem aqui no ano 2, no ano 3. E ontem o Rodrigo Maia chamou o ACM Neto de malandro baiano e disse que esse baixinho não tem caráter. Então tá uma briga pesada ali, né, entre os próprios parlamentares do partido do DEM. É bem complicada a situação. Vamos lá, temos mais uma notícia aí para quase a gente finalizar o nosso programa hoje. Vamos lá, Ronald. Em um mês, o Brasil teve uma redução de 28% da média móvel das mortes por dia em decorrência do coronavírus, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Mais um avanço, né? 28% em um mês. Né? Em 13 de abril, a média de 14 dias atrás era de 2.910 óbitos diários. Este número caiu para 2.090 mortes na última quinta-feira. No pico de falecimento da pandemia, na semana de 4 a 10 de abril, o país chegou a contabilizar uma média móvel de 3.000 registros diários. Aquele foi o pior mês desde que o coronavírus foi sua principal vítima no Brasil, com 67,9 mil óbitos. Entre 1º e 13 de maio, o Ministério da Saúde contabilizou 26,6 mil óbitos, na redução, né, de 27,8% em relação aos 36,9 mil óbitos acumulados entre o mesmo período no mês passado. Desde a semana passada, encerrada, em 17 de abril, o número de mortes por Covid vem caindo, mas ainda permanece em um patamar muito elevado, principalmente se for considerado o número de novos casos por dia, que tem estado em uma média de 60 mil. Né? Então, temos aí que tomar cuidado ainda um pouco. Né? E os estados, né, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará e Espírito Santo estão ocupados das UTIs entre 67% e 79%. Apenas o Acre, Amazonas, Roraima e Paraíba têm uso de leitos de terapia intensiva abaixo de 60%. Né? Tomara que isso não venha a aumentar, né, no nosso estado. Já tivemos uma baixa, né, tivemos uma estabilidade, nossos leitos estão abaixo de 60% da ocupação. Né? E ontem o grupo, inclusive, alertou que uma nova explosão de infecções no Brasil seria crítica, pontuando justamente a saturação da rede assistencial. Vamos torcer para não vir uma outra onda, né? Nem nada disso. O vacinômetro que eu tenho aqui hoje é atualizado no dia 15, sábado, né? Então acho que é o mais recente. O vacinômetro, doses distribuídas foram 84.360.475 doses distribuídas. E foram 52.419.388 doses aplicadas em todo o Brasil. Então,
estamos aí aos poucos vacinando quase todo o Brasil, né? Vacina tá tendo, só que as pessoas, muitos não estão se vacinando, não estão querendo se vacinar. Temos que tomar também cuidado com os desvios aí de vacinas, né? E no papo sobre vacina, né? A Rússia pretende registrar vacina nasal contra o Covid-19 em 2022. Né? O Instituto da Gamaleya, na Rússia, está desenvolvendo uma alternativa à vacina Sputnik, uma vacina nasal. O diretor do Centro de Pesquisa Epidemiológica e Microbiologia do Instituto Gamaleya, Alexandre Zimberg, espera registrar o imunizante em 2022, se os ensaios clínicos tiverem êxito, né? E aí quem tá com essa ideia também de spray nasal é o Israel, né? Que é o que o presidente Bolsonaro tanto, né, tem uma expectativa boa lá desse spray nasal deles. Notícias nacionais, vamos lá. Trabalhadores informais inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal, o CAD único, né, nascidos em dezembro, já podem sacar o seu auxílio emergencial a partir de hoje, dia 17. A primeira partida do auxílio emergencial em 2021, né? O dinheiro havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 29 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custo para o usuário. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo do Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com QR Code, né? Em maquininhas de estabelecimentos parceiros também. Então, você que já nasceu em dezembro, pediu seu auxílio emergencial, né? Que pediu seu auxílio emergencial, você já tem o direito, tá bom? Então, fique ligado no seu auxílio. Vamos lá com mais uma notícia. Navio, né, entrou em quarentena após indiano testar positivo para o Covid. Neste sábado, dia 15, o navio MV Shandong, da ZHI, que está ancorado no Maranhão, foi posto em quarentena após o indiano de 54 anos, tripulante da embarcação, ser diagnosticado com Covid-19. Né, para quem não sabe, a Índia, né, tá num ápice lá de Covid, né? Dizem que tem uma nova cepa lá na Índia que é muito forte, né? O homem deu entrada em um hospital da rede privada de São Luís, de acordo com nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. Num comunicado, a pasta estadual afirma ter sido alertada pela Anvisa após o paciente apresentar sintomas de coronavírus e dar entrada na sede hospitalar. Né? Abre aspas, a Anvisa informou ainda que o navio encontra-se em quarentena para isolamento dos demais tripulantes, diz a nota. Então, mais um caso de Covid, né? Agora da Índia, e tomara que não venha se proliferar, né? Mais uma notícia boa: o Brasil registra 14.097.237 pessoas curadas da Covid-19.
O número de recuperados no país é maior do que a quantidade de pacientes em acompanhamento, que foi só de 1.094.000. O registro de pessoas que se recuperaram da doença já apresenta a maioria do total de casos acumulados. As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. Domingo, né? Dia 16. Os dados são enviados a pastas pelas secretarias estaduais e municipais da saúde. Então aí mais uma notícia boa para o Brasil, né? Já registrou quase 15 milhões, né? Não, quase 14 milhões e 100 mil pessoas recuperadas do Covid-19. Então aí mais um avanço, né, do Brasil contra a luta contra o Covid. São 9 horas e 51 minutos. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Você que nos acompanhou pelo YouTube, você que está nos ouvindo pela rádio. Foi um prazer estar aqui hoje com você, mais uma segunda-feira. Então eu quero desejar um bom dia a você, uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de manhã, um ótimo começo de semana a todos, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus por mais um programa. E agradecer a você também que está nos acompanhando aqui, tá bom? Então é isso, um bom dia a todos vocês e estamos aqui no próximo programa trazendo as notícias ou convidados para vocês, tá bom? Então são 9 horas e 56 minutos, um bom dia a todos. Torneadora Manauara, trabalhamos com confecção e recuperação de peças industriais, confecção de engrenagens de todos os modelos, solda em geral, serviço de torno, fresa e muito mais. A Torneadora Manauara